Você já percebeu que muitas vezes na nossa vida passamos muito tempo desejando algo? E quando a gente consegue aquele algo, a gente fica feliz, mas por um tempo. E, e logo depois a gente começa a desejar outra coisa, um celular, uma casa, e a gente fica nesse ciclo. E se esse ciclo for a razão para o sofrimento da vida? O pensador Schopenhauer tenta entender isso. E talvez a resposta que ele traz para a gente é bem mais pessimista e interessante do que parece. Arthur Schopenhauer ele nasceu ali, né, no final do século XVIII, na Alemanha, e ele traz para a gente o início do que a gente chama de filosofia pessimista, né, dentro da tradição ocidental da filosofia. Naquele período que é um contraponto ao pensamento positivo do Hegel, né, do desenvolvimento, e do outro lado a gente vai encontrar a visão da vida sendo um sofrimento de Schopenhauer. Mas diminuir o Schopenhauer a uma perspectiva de que só é o pessimismo faz com que a gente não consiga perceber o quanto o pensamento dele ele pode ser importante para entender algumas questões dentro do nosso cotidiano, né? E a pergunta que norteia, né, que é central dentro do pensamento de Schopenhauer, é, é o questionamento sobre por que constantemente nós, né, seres humanos, desejamos. Por que a gente deseja tanto? Né? E a resposta de Schopenhauer ele vem naquilo que é o ponto principal, né, para a gente poder decorrer todo o pensamento de Schopenhauer, que é a vontade, né? A resposta dele é porque a gente sente vontade. Não só o ato de vontade como querer algo, não, vontade como o combustível para tudo, o combustível para a nossa própria existência, né? O Nietzsche vai beber um pouco nessa relação da vontade de Schopenhauer. A vontade porque é a partir dela que a gente deseja, é a partir dela que a gente busca, é a partir dela que a gente conquista, é a partir dela que a gente age. E na visão do Schopenhauer, a vontade ela é irracional. Ela simplesmente acontece. E por muitas vezes a gente não consegue dizer o porquê ela acontece. Né? Então a base da nossa vida, na visão de Schopenhauer, ela é irracional. Então a tentativa de racionalizar isso é extremamente complicado quando a gente olha aquilo que o Schopenhauer traz para a gente. Né? Então, partindo desse ponto, né, a gente chega, né, uma problemática. A gente deseja, a gente quer constantemente, a gente não sabe por quê, né? E para onde vai. E aí vem um problema. Esse querer constantemente, ele me traz um ciclo. E esse ciclo se norteia em alguns pontos, né? Desejo, sofrimento e tédio. Né? Essas três coisas, elas são extremamente relacionáveis no pensamento do Schopenhauer, né? Porque gera um ciclo, né? Eu saio do desejo para o sofrimento, do sofrimento para o tédio, né? Entre o sofrimento e o tédio eu tenho um breve espaço de felicidade e eu volto de novo para o desejo, né? Então, a gente parte do desejo, e segundo Schopenhauer, né? O desejo, ele nasce daquilo que a gente não tem, não só o Schopenhauer, né? Desde o Platão a gente parte desse ponto, né? O Platão traz isso pra gente. O desejo, ele está relacionado à falta, a gente só deseja aquilo que a gente não possui. Né? E a gente vai encontrar esse, esse pensamento platônico em vários outros contextos filosóficos, dentro da psicologia, entre outros processos, né? E então, a gente deseja aquilo que não possui. E não ter aquilo que a gente quer gera pra gente sofrimento, né? Primeiro porque nem sempre a gente vai conseguir ter o que a gente quer. Nem sempre a gente vai conseguir ter na hora. Às vezes demora. Né? E quando a gente tem,
a gente vai ficar satisfeito com aquilo. Só que essa satisfação, ela é breve, porque vai chegar um momento que aquela satisfação, ela gera um tédio por ter aquilo já. E aí a gente parte a desejar outra coisa. Então, por exemplo, vamos pensar, a gente quer um carro, a gente se imagina feliz com um carro, com um determinado carro, não importa, tá? A gente se imagina feliz com aquilo, sempre naquela perspectiva, né, que a ideia do que a gente quer é sempre uma ideia do que a gente acha que é bom pra gente. Então todo o nosso querer, ele está muito relacionado ao, à imaginação sobre a felicidade, sobre a posse daquela coisa. Claro que eu estou falando de coisas materiais aqui, mas pense isso em outras perspectivas também. Então você deseja o carro, você se imagina feliz com aquele carro, você faz por onde para aquele carro, você trabalha, você economiza, você se esforça para aquilo e você compra o carro. E aquele carro, ele te gera uma felicidade, ele te dá uma satisfação. Só que essa satisfação ela não é plena, né? E isso é o problema, porque vai chegar um momento que o ter o carro não é o suficiente para alimentar a tua vontade. Então tu vai começar a querer outra coisa. Não é que você vai querer outro carro especificamente. Não, você começa a ter vontade de outras coisas. Outra casa, outro trabalho, uma viagem, sei lá, uma adrenalina. Então você deseja algo novamente que você não tem e você vai buscar sempre aquilo. Então a gente vive nesse processo cíclico. E aí o Schopenhauer vai dizer que a vida é um eterno sofrimento. E aí você pode dizer, pô, Schopenhauer quer simplesmente dizer pra gente que não vale a pena viver. Talvez, por muitas interpretações, a gente pense isso do Schopenhauer. Mas ele traz dentro dos seus escritos algumas possibilidades de a gente conseguir viver, de a gente escapar, né, desse sofrimento, né, desse controle da gente pela nossa própria vontade. Talvez um desses ensinamentos seja muito difícil. Né? O outro ensinamento está muito relacionado àquilo que o Schopenhauer ele vai se dedicar muito, que é a ideia da arte. Então, para ele, a contemplação da arte, né, quando a gente está contemplando a arte, a gente está cessando uma parte da nossa vontade. Né? Porque quando a gente contempla a arte, o nosso desejo ele pausa. Então, quando a gente escuta uma música, a gente pensa na música. Quando a gente olha um quadro, a gente pensa no quadro. Quando a gente está assistindo um filme. Então, aquela arte, ela faz com que a nossa vontade ela pause por um tempo. Só que a gente não consegue viver a vida toda contemplando a arte em todo instante. O outro ensinamento de Schopenhauer talvez seja o mais complexo, o mais complicado, e talvez, isso com certeza, o que ele é mais criticado, né? Principalmente depois pelo Nietzsche, entre outros, né? Que é a negação do próprio eu. É o que vai fazer com que o Schopenhauer ele se aproxime do pensamento religioso oriental, né? O processo do budismo e tal, e seria negar, eu abdicar das minhas próprias vontades. Então quando a gente pensar, e esse ensinamento para o mundo atual é extremamente complicado, porque atualmente, né, a gente pensa muito no eu, em ter mais, né, em ter mais seguidores, em ter mais dinheiro, em ter mais fama, em ter mais. Enquanto o Schopenhauer ele vai dizer para a gente que uma vida com menos sofrimento não é uma vida sem sofrimento, porque a gente não consegue cessar isso totalmente. Mas uma vida com menos sofrimento é uma vida onde a gente abre mão desse eu que quer sempre. Né? E a gente tem que viver pelo eu que só é o necessário. O que é apenas o necessário e não mais do que o necessário. E esse é o maior ensinamento que Schopenhauer traz
para a gente e talvez uma das coisas mais complicadas para o mundo atual. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.